Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o King, e espero que gostem deste vídeo. Esta história começa com um grupo de vários jovens aventureiros que olharam surpresos para um bilhete deixado em uma das pousadas. Um deles leu em voz alta um bilhete que dizia que, devido a incidentes recentes, a pousada não aceitava mais visitantes não humanos, nem grupos maiores que 5 membros. A garota mais baixa imediatamente gritou que isso era um fracasso total e que este hotel era simplesmente terrível. Ela olhou para baixo e disse com decepção que esta cidade estava simplesmente infestada de racistas. Com um sorriso, ele disse que essa frase foi dita pelo maior racista do grupo, ao que a garota respondeu que eles odeiam igualmente até seus parentes. O resto do grupo voltou o olhar para o amigo Orc, pensando que provavelmente ele queria quebrar a porta porque parecia muito bravo. O cavaleiro do grupo, como era a pessoa mais positiva, imediatamente pediu que todos se acalmassem, dizendo que isso definitivamente não era motivo para ficarem chateados. Ele sorriu e disse que eles poderiam tentar novamente, porque ele tinha certeza de que no final eles encontrariam lugares onde seriam aceitos de bom grado. Imediatamente depois disso, eles foram para outro hotel, onde o homem disse a eles que tudo também estava reservado com eles e que eles não aceitariam ninguém. Então eles foram para Chinatown, onde a garota disse que eles também tinham todos os seus quartos ocupados e que eles definitivamente não eram bem-vindos aqui. Depois disso, eles foram para um pouco mais caro, e a garota na recepção disse que não havia assentos vazios, e desviou o olhar, deixando claro que ela estava mentindo e simplesmente não queria aceitar nossos heróis. Eles finalmente ficaram sozinhos consigo mesmos, e simplesmente assistiram todas as portas se fecharem na frente deles. O Orc ficou ainda mais bravo e quis bater no cavaleiro, mas ele o deteve, dizendo que a violência não ajudaria aqui. Por que ele agarrou meu nariz daqui e disse que sentiu perigo vindo de algum lugar próximo? Ele voltou e perguntou quem poderia emitir uma aura tão maligna. Então ele ficou surpreso ao perceber que eram seus próprios companheiros de equipe. O elfo principal na atmosfera sobre eles, e ficou desapontado, porque ele queria fazer tudo isso inesperadamente, para que ele não pudesse detê-los. Burroughs, a propósito, ali mesmo, ele parou o caminho deles para o hotel, que eles claramente pretendiam destruir. Ele respondeu brevemente: "Você está tentando garantir que eles não façam tais coisas, para não profetizar seu nome nesta cidade." A garota mais baixa imediatamente começou a explicar a ele que eles tinham um bom plano para se vingar dessas pessoas. Ao que ele acrescentou que eles sempre têm algum tipo de plano que os levará a uma situação deplorável. A garota tentou argumentar com o cavaleiro, dizendo que ele nem tinha ouvido esse plano, ao que ele respondeu brevemente que não iria ouvi-la porque em qualquer caso é baseado na violência, então eles precisam remover rapidamente as armas. A garota de cabelos azuis ouviu tudo isso e não interferiu, mas apenas olhou ao redor, em busca de algo interessante. O elfo e a garotinha ficaram insatisfeitos e largaram suas armas, dizendo que, neste caso, não queriam discutir com seu companheiro de equipe. A garota de cabelo azul, enquanto isso, se aproximou e começou a falar com ela sobre algo, e a garota baixa se virou para o cavaleiro, dizendo que tinha uma ideia. O cavaleiro imediatamente disse que estava todo atento e esperava que o plano dessa vez fosse bom. A garota sorriu, dizendo que estava pronta para espancar uma prostituta por uma cama macia, olhou para os cavaleiros e acrescentou que ele também estava cansado de qualquer maneira, então ele só precisa confiar em seus companheiros de equipe, e eles vão conseguir um quarto para cada um do grupo. Ele também acrescentou que não há mais hotéis porque eles já passaram por tudo, então este é um ótimo plano. A garota de cabelo azul veio dizer algo, mas o elfo imediatamente cobriu sua boca. A garota sorriu, dizendo que isso não ajudaria, e ainda assim ela disse que havia outro hotel na colina. O elfo, insatisfeito, apertou suas bochechas porque ele tinha esperança. Enquanto isso, eles alegremente disseram que ainda tinham esperança de espancar. A garota de cabelos dourados respondeu que o plano deles ainda era mais rápido e não envolvia subir até a colina, ao que o cavaleiro respondeu que eles definitivamente não fariam isso. Já estava escuro, e nossos heróis ainda não chegaram a este hotel. Finalmente, eles chegaram ao seu destino e entraram neste hotel. Assim que entraram, a campainha na porta imediatamente notificou a anfitriã que ela tinha visitas. A garota ficou imediatamente feliz e os cumprimentou, dizendo que no Evergreen Hotel todos são sempre bem-vindos. Ela olhou para nossos heróis e perguntou como ela poderia ajudar. O cavaleiro imediatamente se aproximou e disse que eles estavam procurando um lugar para passar a noite, e então perguntou
E se eles tinham um quarto livre, a garota da recepção, com um sotaque claramente rural, disse que eles, é claro, tinham quartos e perguntou quantos quartos nossos heróis precisavam. E a garota Lodge, enquanto isso, estava falando sobre o fato de que parecia que a nota não havia chegado a este lugar. A garota da recepção perguntou surpresa sobre qual bilhete a mulher estava falando, ao que a garota da tatuagem respondeu que todos os outros hotéis idiotas da cidade os recusaram, então eles tiveram que vir para cá. Vamos olhar para minha amiga e perguntar se ela ao menos sabe manter a boca fechada, ao que a garota imediatamente gritou que era verdade, e também me pediu para não apontar, dizendo que definitivamente havia quartos vagos nesses hotéis. Mas eles estavam apenas mentindo para eles. Eles trançaram na sua cara para mantê-lo fora. A garota atrás do balcão disse que provavelmente era porque aconteceu há apenas uma semana, o chamado incidente. Nossos heróis imediatamente olharam para ela surpresos, e perguntaram sobre algum incidente desse tipo. A garota sequer fala sobre isso? Ao que a mulher sorriu e pediu que eles não pensassem nisso. Não importa os rumores, mas o sequestrador é sempre o visitante e ele está sempre certo. A garota começou a escrever algo. Dizia que ela não se importava com quem eles eram, contanto que tivessem ouro. O cavaleiro imediatamente sorriu e tirou várias bolsas, tilintando moedas, dizendo que tinha muito ouro. A garota olhou para o que estava em suas mãos e disse que eles provavelmente não estavam mentindo, mas aos seus olhos ela já era muito rica e nadava em ouro. Ela piscou para nossos heróis e perguntou quantos quartos eles precisavam. O cavaleiro pensou um pouco e pediu 6 quartos, por favor. O elfo e sua namorada imediatamente cobriram seus olhos e disseram que ele precisava de 4 individuais e um duplo. Com os olhos fechados, disse que precisavam sair cedo amanhã de manhã, ao que nossos heróis responderam que tudo ficaria bem, porque eles estariam prontos na hora, dessa vez. Knight disse que não estava preocupado por causa deles, mas porque não conseguia dormir por causa do barulho deles, porque eles eram muito barulhentos, Knight, ao que o elfo respondeu que era exatamente assim que funcionava. Então eles só poderiam ser mais barulhentos. A dona do hotel disse que definitivamente não vai ficar entediada com pessoas assim. Ela perguntou se eles queriam comer alguma coisa e imediatamente acrescentou que eles fazem os melhores pães desta cidade. O orc imediatamente se aproximou dela e bateu na mesa com a mão, com olhos felizes. Ele olhou para o resto de seus companheiros de equipe e imediatamente começou a balançar a cabeça, deixando-os saber que ele realmente queria comer. A garota não disse que consideraria isso um acordo e convidou nossos heróis a segui-la. Ela os levou para o quarto de hóspedes e os convidou a vir e comer toda a comida deliciosa. Nossos heróis começaram imediatamente, com grande apetite, para devorar toda a comida que pudessem colocar às mãos. A anfitriã disse novamente que parecia a ela que ela estava apenas sofrendo porque estava com fome. E então ela sorriu e disse que era muito legal que todos estivessem com tanta fome e estivessem comendo tanto. Seu coração estava muito feliz que eles pagariam por tudo. Então ela olhou para nossos heróis novamente, dizendo que estava muito curiosa para saber algo. Ela olhou para nossos heróis e perguntou como eles conseguiram se conhecer, porque eles pareciam completamente diferentes. Nossos heróis imediatamente se entreolharam e sorriu um pouco. Eles começaram a contar a história que aconteceu no dia do festival de inverno. A cidade inteira estava decorada com lanternas, e em todos os lugares havia tendas com comida e entretenimento. As pessoas se agitavam sem parar nas ruas. O de cabelos brancos, naquele momento ele estava sentado no telhado de uma das casas e brincando com a sua kunai. Este foi o momento em que exatamente 1 ano havia se passado desde o grande desastre que se abateu sobre seu mundo. O cara de armadura saiu de uma das tendas com uma nova armadura e sacudiu a poeira dela, pensando que hoje era o dia perfeito, para finalmente fazer uma pausa e passar um tempo consigo mesmo. E a garota de cabelos dourados também estava nesta cidade. Ela não tinha muito dinheiro na época, mas ainda queria comer. Passando pelas maçãs assadas, ela roubou uma delas. A demônia de pele escura assistiu a tudo isso, mas não disse nada, porque no momento, tudo parecia incrivelmente calmo e sereno. Ok, enquanto isso eu estava perto das crianças e brincava com os patos, tentando pegar mais. Mas ao mesmo tempo Deus os observava. Deus era o cordeiro, que estava orgulhosamente em sua nuvem. Na verdade, toda essa história se passa em um dos jogos Dungeons & Dragons, e nossos heróis são apenas estatuetas feitas de madeira. O mestre do jogo rolou alguns dados e perguntou o que os caras queriam fazer em seguida. Várias pessoas sentaram-se à mesa e rolaram os dados, revezando-se para avançar na trama. Uma garota de cabelos dourados perguntou quem era o cara ao lado dela.
Ela perguntou ao mestre do jogo se ele era mau ou não, ao que o homem respondeu que ele era apenas um NPC e que ela não precisava prestar atenção nele. A garota apoiou a bochecha com a mão e perguntou se ela poderia roubar algo dele. O nome da garota era Izzy e ela jogava para Alice. O mestre do jogo disse que ela pode tentar roubar, mas se ela quiser roubar dele, então ela precisa passar por um teste de agilidade. A garota disse que neste caso ela estava pronta para correr o risco e rolou seus dados, que deram 18. E sua personagem Alice conseguiu roubar facilmente a 10ª série de biscoitos de gengibre deste jovem. O mestre do jogo pediu para a próxima pessoa fazer sua jogada e perguntou o que ele gostaria de fazer. O nome do cara era Tim, e ele disse que queria jogar um jogo onde você tem que pegar patos com uma colher pequena com suas mãos grandes. Ele jogou como Misha, um orc enorme. A garota sorriu e disse que enquanto ele está fazendo isso, você está tentando. Um elfo fofo estará observando-o do telhado. A garota também acrescentou que ele pensaria que este orc parece um verdadeiro idiota. O nome do elfo dela era Obi-Wan, e a garota que tocava para ele se chamava Tel. Ela disse que pessoalmente acha o orc uma gracinha. E agora vamos dar uma olhada no card de Alice. Alice é humana, e sua classe é ladra. Sua visão de mundo é caótica e neutra. Ela também fala a linguagem do sarcasmo e tem o maior cérebro. Além disso, ela pode transformar qualquer um se não gostar dele. O próximo da fila é o card de Misha. Ele é um orc bárbaro com uma visão de mundo caótica e neutra. Suas características são que ele é selvagem e ousado, afiado como uma bala, especialmente quando come. A próxima carta na fila é Obi-Wan. Sua raça é elfo e sua classe é assassino. Seu alinhamento também é caótico neutro. Ele também é um especialista em venenos e adora clima nevado. Ele também é um edgelord. Para aqueles que não sabem, um edgelord é uma pessoa, em nosso caso do elfo, que demonstravelmente nega normas sociais e apoia conceitos condenados. O mestre do jogo disse que neste caso, o elfo bonitinho está observando o orc idiota. Então ele virou seu olhar para outro membro deste grupo e perguntou o que Jesus pensava sobre isso. O cara sorriu e disse que estava brincando. Para Soler, ele também acrescentou que seu herói apenas anda e sonha com o tempo ensolarado, e ele também disse que ama o sol. O mestre do jogo disse que entendeu tudo e perguntou o que qualquer um faria. Após um breve silêncio, o homem disse que tinha acabado de perceber que esta palavra era confusa. A garota sorriu e disse que foi por isso que ela escolheu esse nome. O nome dela era Jade, e ela disse que o escolheu especificamente para confundir seu mestre e zombar dele. A garota fez uma brincadeira e olhou para todos com indiferença. Gareth, que era o apresentador, primeiro enviou a garota e depois perguntou o que sua personagem estava fazendo. A garota pensou um pouco e disse que não havia ninguém lá. Ela estava apenas meditando. Gareth disse que a garota estava apenas meditando e tentando relaxar, mas alguém a empurrou deliberadamente e a fez tropeçar. Então esse homem se levanta e começa a correr sobriamente. Ele olha para ela cautelosamente, esperando suas próximas ações enquanto foge. O apresentador também disse que agora sua personagem entende que algo está claramente errado aqui. Vamos voltar às cartas de nossos heróis. Agora temos um Soler em nossa vez. Jesus joga para ele. Sua raça é meio elfo, e sua classe é paladino. Sua visão de mundo é cumpridora da lei e gentil. Ele também é um bom menino e reza para o Deus Sol. Mas na verdade ele é um estúpido cumpridor da lei. A próxima carta na fila temos Nikt. Sua raça é Tiefling, e sua classe é monge. Sua visão de mundo é caótica e boa. Ela também é tímida, mas forte. Ela adora ler livros e pode levantar qualquer um no supino. Então, os apresentadores anunciaram que a pessoa começou a perceber que uma atmosfera de pânico estava vindo do sul. Ele continuou a falar sobre como seu personagem está começando a perceber que mais e mais pessoas estão deixando o sul. Mas com o tempo eles começam não apenas a sair, mas a correr e gritar. Todos os personagens se perguntaram por que eles estão correndo. Existe realmente algum tipo de perigo acontecendo no sul? Então alguém cortou a bolsa de dinheiro de Alice. A garota olhou com raiva para quem fez isso e disse que ele havia espalhado seu dinheiro e seria punido por isso. Era um enorme monstro morto-vivo, junto com seu cavalo morto-vivo. O apresentador disse que o elfo fofo atacaria primeiro, e a garota que toca para ele disse que neste caso, ela começaria o ataque. O apresentador então disse que ela deveria colocar sua ficha ao lado do inimigo que ela quer atacar. A garota jogou sua ficha diretamente no inimigo, e o apresentador disse que ele disse a ela para colocá-la ao lado do inimigo e não nele. A garota pensou um pouco e disse que iria pular neste inimigo, então está tudo bem. O apresentador queria dizer algo, mas não conseguiu encontrar palavras,
e disse que neste caso, ela só precisava jogar os dados. A garota jogou os dados, e o apresentador disse que o elfo fofo estava pulando no cavalo morto-vivo. Jogou seu florete em seu pescoço, cortando sua cabeça. O número 20 saiu no dado, e o apresentador disse que de alguma forma, enquanto o elfo fazia isso, ele parecia simplesmente incrível. E a garota, com um sorriso, disse que era uma visão muito desagradável, mas ainda assim conseguiu ficar linda. Enquanto isso, a personagem do jogo Alice olhou para ele e pareceu se apaixonar. Enquanto isso, o segundo cavalo viu seu irmão morrer bem diante de seus olhos, querendo dizer que ela iria se vingar e atacar o elfo. E então o apresentador jogou os dados em vez deste cavalo. E saiu 1. O apresentador disse que o cavalo falhou no ataque ao cair como um idiota. Enquanto isso, o orc estava se movendo e ele protegeu as crianças, ficando entre elas e o cavalo. Então ele lançou um gancho de direita, bem no rosto do cavalo. Enquanto isso, Nikt entrou em uma briga e nocauteou o cavalo com um uppercut. Solaire viu que havia uma briga acontecendo ali, e disse que definitivamente queria ajudar essa garota. O apresentador perguntou se ele tinha certeza, ao que o homem disse que era seu dever, e que ele estava indo até ela. O apresentador olhou para Jesus e perguntou se ele sabia o que aconteceria se ele se afastasse do inimigo que estava bem na sua frente. Jesus disse que não sabia, ao que o apresentador respondeu que esse inimigo usaria o ataque sempre que possível. Imediatamente depois disso, o apresentador disse que o cavalo mordeu a cabeça de Solaire. O resto dos jogadores olhou para isso com surpresa. Eles não conseguiam acreditar em seus olhos. Que estupidez! O rosto do cavaleiro estava coberto de sangue, e Solaire claramente não estava se sentindo bem. O apresentador anunciou que o cavaleiro havia perdido a consciência. O orc, enquanto isso, gritou que eles precisavam urgentemente de um curandeiro para o time, ao que Alice apontou para o cavaleiro, dizendo que ele era um curandeiro de merda. Alice, enquanto isso, continuou a atacar seus oponentes com sua pequena adaga, o que ela fez muito bem. Então eles finalmente lidaram com todos os seus oponentes, e Alice disse que foi bem fácil. O cavaleiro, enquanto isso, recuperou a consciência, e olhando para seus companheiros de equipe, levantou o dedo para cima, dizendo que era realmente simples. O resto dos NPCs começaram a se aproximar de nossos personagens e dizer que eles são grandes heróis que salvam esta cidade, então eles querem tratá-los com bebidas. Meia hora depois eles já estavam no bar, e o barman disse que hoje tudo era às custas do estabelecimento. Ele bateu os copos na mesa dizendo que nossos heróis lutaram bem. Então ele olhou para eles e perguntou se eles se conheciam. Todos imediatamente responderam que eram estranhos e estavam se vendo pela primeira vez. O elfo sorriu e disse que, já que esse é o caso, eles precisam se apresentar, porque no final eles venceram juntos. Depois disso, ele voltou seu olhar para o orc que estava se abraçando Nikt. Ele pediu que ele contasse um pouco sobre si mesmo, porque esse cara parece exatamente um psicopata. Nikt, enquanto isso, disse que não conhecia esse homem e estava claramente infeliz com o fato de estar abraçada e pressionada com tanta força contra ele e o orc, enquanto isso disse que seu nome era Misha. Imediatamente depois disso, ele pegou o elfo e o abraçou também. Ele sorriu e disse que realmente gosta de coisas fofas. Uma das jogadoras disse que duvidava da definição da palavra fofa para esse orc. Afinal, agora ele está abraçando um tiefling de 6 pés e um assassino sangrento que pode matá-lo a qualquer momento. A garota que joga ficou um pouco envergonhada e disse que, na verdade, seu personagem realmente gosta disso. Alguns dias atrás, quando o apresentador tinha acabado de comprar Dungeons & Dragons, ele estava feliz que um novo mundo com infinitas possibilidades estava agora aberto para ele. E aventuras e batalhas coloridas o aguardavam junto com tramas políticas intrincadas. Mas agora ele olhou para seus amigos e deles. Alguém queria flertar com um elfo, e alguém queria afogar o ganso. Hã? Hein? Ah! Ai! Depois disso, o apresentador fechou o livro e olhou para elas com decepção parental. Bem, porque ele voltou a si e disse que, de repente, todas as pessoas na sala ouviram um grito vindo de fora e todos na taverna correram para a porta. Jesus abre a porta e eles veem uma terrível Banshee que claramente não veio aqui com boas intenções. O cavaleiro queria ser o primeiro a confrontá-la para resolver o problema, mas foi parado por um belo elfo que disse que resolveria sozinho. Imediatamente depois disso, o homem pulou na Banshee e balançou sua lâmina para perfurar sua cabeça, mas seu golpe não causou nada, já que o corpo da Banshee era disforme. O apresentador começou a dizer que o assassino voou através dele e não causou nenhum dano porque era um fantasma.
A garota e seu personagem brigaram ao mesmo tempo em tal situação. A garota que interpreta Alice olhou para sua amiga e disse que, em sua opinião, sua personagem deveria ter um QI alto. A garota cobriu o rosto com a mão e disse que sua personagem pode ter alta inteligência, mas ela não tem. O apresentador começou a falar sobre como a Banshee estava prestes a gritar. Imediatamente após isso, a Banshee soltou um rugido ensurdecedor. Todos os heróis imediatamente cobriram os ouvidos, porque não conseguiam suportar esse som estranho. E o apresentador anunciou que todos que não conseguiram bloquear esse som tiveram seu HP reduzido a 0. O único que saiu foi um cavaleiro que olhou surpreso para como todos os seus novos amigos estavam morrendo. Seu rosto imediatamente começou a suar, e ele estava claramente nervoso, porque ele entendeu que quem não conseguiria lidar com esse fantasma sozinho. Enquanto isso, o apresentador anunciou que uma batalha com o chefe estava começando, na qual apenas um cavaleiro participaria. O apresentador então olhou para Jesus e perguntou o que ele faria. Jesus perguntaria a resposta o que ele poderia fazer nessa situação, ao que o apresentador respondeu que ele poderia tentar ressuscitar alguém dos mortos. O cavaleiro começou a lançar feitiços com pensamentos sobre qual deles seria mais útil na batalha. Ele primeiro se aproximou do orc e começou a ressuscitá-lo. Assim que o orc voltou a si, ele imediatamente se levantou e gritou que definitivamente derrotaria esse chefe. Como ele tinha pouca inteligência, ele imediatamente correu para espancá-la, mas ficou surpreso ao descobrir que todos os seus golpes a atravessaram e ele não lhe causou nenhum dano. O orc imediatamente fez uma cara de surpresa, e o apresentador pediu para ele não fazer uma cara tão surpresa, e já disseram que era um fantasma. É difícil. O apresentador disse que talvez eles pudessem infligir danos com armas mágicas. Ele começou a olhar para os cavaleiros e disse que talvez alguém o tenha, e talvez seja alguém de quem a luz divina emana. Soler entendeu o que o apresentador estava insinuando e convocou sua arma mágica, mas imediatamente parou e disse isso antes de fazer isso. Ele só quer falar com ela. Provavelmente esta é apenas a melhor alma atormentada que precisa de ajuda. O apresentador respondeu brevemente em nossa cidade que parece haver uma aura de pura maldade emanando deste fantasma. Para salvar esta garota, eles desapareceram imediatamente, e nosso herói sorriu, percebendo que não estava mais contido por suas qualidades morais. Soler começou a subir, dizendo que neste caso ele deveria dar um tapinha nela nos balcões como punição. Alguns golpes depois, Alice recuperou a consciência e disse que seus ouvidos estavam zumbindo muito. O apresentador anunciou que todas as meninas conseguiram se levantar. Alice começou a olhar ao redor e perguntar onde está aquele elfo gostoso agora e se preocupar se ele está bem. Então Alice o encontrou e disse que ele parecia fofo, mesmo quando estava inconsciente. A garota tocou nele e pediu para ele acordar rápido. Uma batalha com o chefe foi planejada novamente. Ele voltou a si e perguntou o que aconteceu aqui, ao que Alice respondeu que todos eles simplesmente desmaiaram com o ataque dela. Então Alice disse surpresa que aquele cavaleiro estava lutando sozinho com esse fantasma. O elfo perguntou se ele venceu, e nossos heróis viram que o cavaleiro estava exausto no chão com o dedo levantado positivamente. Mas depois de algum tempo, nossos heróis ainda conseguiram derrotar esse cavaleiro, e a garota no bar disse que ela não deveria estar cansada depois de 2 batalhas em um dia. Portanto, se quiserem, podem ficar lá em cima de graça. Depois de ouvir isso, Alice respondeu que dormir é só para fracos, e eles não farão isso. E você se inscreve no canal e curta o vídeo. Enquanto isso, uma verdadeira celebração estava acontecendo no bar, e o orc, de pé na mesa, bebia cerveja de um barril enorme. Os outros ficaram surpresos com o quanto ele conseguia beber e pensou que ele provavelmente estava atormentado por uma sede severa. De repente, uma pessoa desconhecida se aproximou deles e perguntou aos nossos heróis se eles tinham um momento livre, porque ele precisava fazer algumas perguntas, porque eles tinham participado das batalhas de hoje. O homem se apresentou e disse que era um membro dessa cidade imediatamente, e eles não estavam investigando esses incidentes estranhos. Ele olhou e perguntou se eles sabiam o que aconteceu hoje. Um orc bêbado imediatamente apareceu e disse que eles tinham chutado a bunda de todos os canalhas. Ao que o guarda respondeu que aparentemente sim, e perguntou se eles sabiam de onde os monstros vieram, ao que nossos heróis responderam que eles obviamente vieram aqui sem um convite. O homem sorriu e disse que se os heróis estivessem interessados, eles queriam formar um grupo de busca para descobrir mais sobre isso. O cavaleiro imediatamente disse que se isso ajudasse o resto das pessoas, então ele ajudaria os guardas de bom grado. E o elfo acrescentou que se houvesse ouro, então ele é apenas para o resto.
Eles também começaram a concordar com isso. O homem continuou dizendo que a ajuda deles definitivamente não faria mal, e que eles se encontrariam com aqueles que quisessem participar disso amanhã de manhã em frente ao hotel. Então ele sorriu e, acenando com a mão, tentou dizer que já tinha que ir. Nossos heróis também se despediram dele. Enquanto isso, a personagem Alice já estava bastante embriagada e estava com uma garrafa de vodka. Ela imediatamente seguiu em uma direção desconhecida, e os outros perguntaram para onde ela estava indo. Ela disse que a garota respondeu que agora ela iria flertar com esse elfo. Ela se aproximou dele e o cumprimentou. A garota que joga para Alice disse que agora ela vai rolar os dados para flertar. E seu herói bêbado, enquanto isso, começou a se aproximar do elfo. Mas ela acidentalmente confundiu a mesa com o ar, tentou se apoiar nela e caiu. Ela teve azar e bateu a cabeça no canto da mesa. O elfo ficou um pouco envergonhado e riu disso. A garota, enquanto isso, sentou-se melhor e tocou nele que ele era muito bom. Então ela se deitou no chão e disse: "Quem é um elfo tão atraente fazendo em um lugar?" O homem sorriu e desviou o olhar um pouco, dizendo que estava apenas trabalhando aqui. Ele começou a ajudar Alice a se levantar e perguntou surpreso de que tipo de trabalhadores o elfo estava falando. Ele sorriu e entregou a ele seu cartão de visita, dizendo que seu nome era Obi-Wan e que ele era um assassino freelancer. O cavaleiro ficou surpreso com tudo isso e perguntou o que significa freelancer. Ele realmente mata aberrações? O elfo ficou bravo com tamanha estupidez e olhou para ele com condescendência. Enquanto isso, Misha se aproximou do assassino e disse que estava matando pessoas. O elfo sorriu e disse que prefere resolver seus problemas. Tim disse ao anfitrião que queria rolar os dados sobre intimidação. A garota que joga para esse elfo imediatamente perguntou por que ele quer fazer isso, ao que ele respondeu que é para que o elfo não decida tocar em Misha e seus amigos. A garota imediatamente começou a falar sobre o fato de que ela é paga para matar, e ela não mata pessoas aleatórias. Mas o cara sorriu e jogou os dados de qualquer maneira. O apresentador começou a falar sobre como Misha se aproximou do elfo e olhou para ele. O assassino começa a tremer um pouco de medo, vendo um orc tão grande na sua frente. Mas a garota imediatamente disse que o homem a ama por causa do perigo. Então o assassino, além disso, ficou um pouco envergonhado e corou, porque ele é excitado pelo perigo. O orc chegou um pouco mais perto, e o elfo corou ainda mais e engoliu sua saliva. Mas então entre eles estava Alice furiosa, que disse que admirava a todos. Ela começou a olhar para o elfo e dizer que era simplesmente incrivelmente impressionante. Ela também disse que esse assassino tem uma adaga simplesmente linda. Então Alice pediu para dar uma olhada mais de perto na adaga desse elfo, ao que ele recusou com um sorriso, disse que provavelmente não valia a pena fazer isso. O barman observou isso e pensou um pouco. Então ele disse que não queria interromper os grandes heróis, mas acrescentou que a festa já havia acabado há muito tempo e era hora de retornar aos seus quartos. Ele também disse que hoje eles estavam livres para eles, e agora ele daria as chaves. Obi-Wan, enquanto isso, ele estava lutando contra os dois. E o barman disse que havia apenas 4 quartos, então eles teriam que dividi-los. O barman disse que isso não era um problema porque os quartos eram bem grandes, então eles deveriam ser confortáveis. Obi-Wan imediatamente pegou a chave e disse que dormiria sozinho. Os outros perguntaram com quem ele dividiria o quarto. Ao que ele respondeu que os dividiria com seus demônios internos e desejou boa noite a todos. Alice queria brincar com alguém, mas seu elfo tinha ido embora, então ela se sentou aqui, triste e segurando sua garrafa. Havia apenas 4 heróis restantes no bar, mas o dia tinha sido longo, então todos estavam prontos para dormir. Misha, enquanto isso, ele disse que guardaria a porta em caso de outro ataque dos mortos-vivos. O apresentador anunciou que o resto estava indo para suas camas para aproveitar o reino de Morfea. O apresentador disse que já era bem tarde, e Alice disse que queria continuar sofrendo com besteiras, porque ela não conseguiu dormir por muito tempo. Ao que o apresentador disse que ele está falando sobre a vida real hoje, já é tarde demais, e é noite lá fora, e ele tem que acordar cedo amanhã. Ele dobrou o livro e disse com um sorriso que a primeira sessão de jogo havia acabado. No dia seguinte, o apresentador anunciou que Alice acorda com uma terrível dor de cabeça causada pela bebida de ontem. A menina se vestiu e desceu as escadas, onde foi imediatamente recebida por um enorme orc. A garota olhou para ele de volta e também lhe desejou bom dia. Então ela olhou para a esquerda e viu que todos os outros já estavam sentados à mesa e atacariam amanhã. Enquanto isso, ele ficou um pouco envergonhado e pediu para ela ir às compras com ele, ao que a garota respondeu que mal encontrou forças para se levantar e perguntou a ele por que ele achava que sua bunda de ressaca poderia sequer andar. Sorrindo, o orc tomou isso como um desafio e imediatamente pegou Alice em um braço e saiu do bar.
Então eles chegaram à loja do ferreiro. Alice estava claramente infeliz com o fato de alguém estar carregando-a. Ela começou a gritar em casa que o orc nem a deixou tomar café da manhã. Finalmente, o orc abaixou-o no chão e se aproximou do ferreiro quando ele perguntou qual arma ele queria pegar, para o qual, depois de pensar um pouco, ele respondeu que só precisava de um machado. O dono da loja sorriu e disse que definitivamente se aproximaria de um homem tão grande, e perguntou que tipo de machado ele queria, ao que o orc sorriu ainda mais, e disse que definitivamente precisava do maior machado. Enquanto isso, Alice notou uma linda caixa no banco. Ela olhou ao redor e viu que o dono da loja, ele disse, que esse machado cabia em suas mãos como uma luva. A garota já estava se preparando para roubar essa caixa. Mas o dono apareceu na frente dela e perguntou se ele poderia ajudar a garota com alguma coisa, ao que Alice respondeu que ela não precisava de ajuda e que ela poderia cuidar de tudo sozinha. Depois de algum tempo, Alice se aproximou de seu amigo e perguntou se ele havia escolhido o machado que ele mais gostava, ao que o enorme orc, com um sorriso de orelha a orelha, respondeu que definitivamente o havia encontrado. E naquele momento ele estava segurando o maior dos machados em sua mão. Bem pessoal, por hoje é só. Se você quer a continuação dessa obra, deixe nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.